Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente começar a pensar no fim de semana e também é dia de aprender um pouquinho, né? E hoje, além de ser dia de aprendizado, é dia de a gente falar sobre uma modalidade de pequenos empresários que surgiu no Brasil, que se chama o MEI, ou Microempreendedor Individual. Então, quem tiver dúvidas vai colocando aí para nós, tá bem? E qualquer dúvida também pode nos mandar um direct, tá bom? Pessoal, hoje eu vou ser mais direto, porque o MEI é um assunto muito vasto, a gente tem várias dúvidas que as pessoas têm sobre MEI. Eu vou buscar sintetizar as dúvidas que são as mais corriqueiras do dia a dia, tá? Para a gente começar a falar sobre o MEI, a gente precisa entender quem é que pode ou não pode ser MEI, tá? Então, basicamente, pode ser MEI, tá? A pessoa que é maior de 18 anos, tá? Que não é sócio de nenhuma empresa, e essa pessoa pode ser um MEI. Aí faz uma pergunta assim: mas eu estou com um débito, estou com o nome no Serasa, eu estou devendo. Não tem problema. O problema que tem é quando a pessoa está com o CPF bloqueado. Aí ela tem que procurar um contador ou a Receita Federal para poder regularizar, tá? Outra coisa, a pessoa que é servidor público federal. Servidor público federal não pode ser MEI. Mas e o servidor público estadual ou municipal? O próprio servidor tem que fazer um protocolo interno lá para a chefia imediata ou para o departamento de RH de cada entidade, tá? Para poder esclarecer se pode ou não. Porque isso tudo vai estar no estatuto do servidor, então ele tem que dar uma olhada lá. Então o interessante é procurar o departamento jurídico ou o departamento de RH de cada entidade para poder falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa também que é importante a gente verificar antes de se regularizar como MEI é o recebimento de algum benefício, como aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, seguro-desemprego. Por quê? O aposentado por invalidez, a partir do momento que ele abre o MEI, ele perde imediatamente o benefício de aposentadoria. Por quê? Porque se você está aposentado como um inválido por algum acidente de trabalho que porventura tenha acontecido, não é justificável a pessoa ter uma empresa em nome dela. Mesma coisa é uma pessoa que está recebendo auxílio-doença. Às vezes ela adoeceu por conta da sua atividade laboral e a pessoa ela abre o MEI, perde o benefício também, porque aí a Receita Federal vai entender que você está apto a retornar ao trabalho. E o seguro-desemprego é interessante a pessoa olhar, porque a pessoa às vezes foi demitida de uma empresa hoje, quer abrir um MEI amanhã para começar seu próprio negócio. Tem que tomar cuidado, porque pode perder o seguro-desemprego. Inclusive eu quero discorrer depois aqui um pouquinho sobre algumas questões de seguro-desemprego, porque às vezes a pessoa pode ser funcionária numa empresa e ter o MEI. Isso impacta, porque a pessoa que é funcionária de uma empresa e tem o MEI, ela perde o direito de seguro-desemprego se ela foi demitida, tá bom? Algumas exigências que a gente tem que comentar que são importantes é que o MEI tem um faturamento máximo de R$81 mil, tá bem? Se essa formalização ela não ocorrer, se ela ocorrer depois de janeiro, aí tem que calcular, né? Porque fica proporcional ao faturamento. Aí é 6.750 por mês. Então quem abriu o MEI agora, por exemplo, nesse mês de maio, ele começa a calcular 6.750 de agora até dezembro. Ou seja, não vai ser os R$81 mil mais, tá bom?
tem que olhar também, a pessoa tem que analisar sempre, vou tomar uma água, as atividades. Por quê? Às vezes a pessoa quer ser MEI e a atividade não é permitida, principalmente as atividades regulamentadas por órgãos de classe, por exemplo, CRM, que é do médico, o CREA, que é do engenheiro e arquiteto, o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, tá? Essas profissões que são regulamentadas por órgãos de classe, elas não podem, em hipótese nenhuma, ser MEI. Aí você vai falar comigo que deve ter na internet, ou algum contador em algum momento vai te falar assim: ah, você é dentista, mas você pode ser dentista MEI. Tá errado, tá? Ele vai te ofertar um KNAI, uma atividade próxima de dentista, tá? Não vai ser dentista, não é reconhecido como dentista. E se o seu conselho de classe fiscalizar e identificar que você está tendo atividade como dentista, por exemplo, você pode ser penalizado e multado. E a multa não é multa barata, é multa pesada. A gente tem relatos de multa que andam acontecendo, tá? Por aí, por esse tipo de situação, tá bom? Como eu disse, quem tem seguro-desemprego, Bolsa Família ou outros benefícios pode ser MEI? O seguro-desemprego é como eu disse, a partir do momento que você abrir o seu MEI, você perde seguro-desemprego. Se você tiver carteira assinada e tiver MEI, que não é nenhuma ilegalidade, você, a hora que sair da empresa, você vai perder o seu seguro-desemprego. Você não vai ter direito a seguro-desemprego. A pessoa que recebe, né, o Bolsa Família, né, ela também, se continuar recebendo, né, pode ser até que aconteça de ficar recebendo após o aumento da renda familiar, se não ficar acima do programa, mas mesmo assim o cancelamento do benefício não é imediato, tá? Então eu particularmente não recomendo quem tem Bolsa Família, ProUni, FIES ou esses benefícios assistenciais do governo abrir MEI, porque o risco de perder é muito grande. Outra coisa também que é constantemente questionado é sobre o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS. Quem tem LOAS, ele pode até se formalizar como MEI, mas ele pode ser que ele perca o benefício, tá? Não é recomendado também quem tem esses benefícios assistenciais, o LOAS também, não é recomendado. Agora, uma coisa que todo mundo questiona, e isso eu tenho casos para contar sobre isso, é sobre benefícios previdenciários. A pessoa pagando o MEI, o que ela está pagando? Ela está pagando 5% do salário em INSS. O que esse 5% representa? Aposentadoria por idade. Aí você vai me falar assim, eu vou contar um caso que aconteceu. O cara é Uber numa cidade fora daqui, ele já está com seus 50 e poucos anos, a reforma da Previdência permite que daqui a 1 ou 2 anos ele aposente, tá? Ele vai pegar o pedágio, aí ele vira e me fala assim: Thiago, eu estou pagando no MEI. Fala, que legal. Para quê? Não, que eu vou aposentar agora por tempo de contribuição. Cuidado, tá errado, tá? Não aposenta, a não ser que se pague uma guia complementar de 15% do salário. Aí tem que pedir ou um contador ou ir diretamente na agência do INSS e emitir a guia dos 15%. Por quê? Se a gente lê os recolhimentos de previdência, o 5% se enquadraria até com o recolhimento facultado, que paga lá os 5%. Como a pessoa quer aposentar por tempo de contribuição, ou seja, ela trabalhou 35 anos, ela quer aposentar por causa dos 35 anos de trabalho prestado, ela tem que pagar
esses 15% adicionais para poder aposentar por tempo de contribuição. Então, toma muito cuidado, porque a pessoa acha às vezes que está pagando MEI e está pagando por tempo de contribuição, tá? Ela vai aposentar por idade. A pessoa sendo MEI, ela tem direito, logicamente, à aposentadoria, né, por idade, ou seja, 62 anos de idade a mulher, mais 15 anos de contribuição. O homem, 65 anos de idade, mais 20 de contribuição, né? Que segue a regra de transição da reforma da Previdência. Mesma coisa lá, depois da reforma da Previdência vem 60 anos de idade a mulher, 65 homem e vem os outros pormenores que vieram junto. Tem direito ao auxílio-doença, que agora ganhou um nome diferente nessa reforma, ele é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Ele ganhou um nome diferente, mas é o mesmo auxílio-doença que a gente está careca de saber. E a aposentadoria por invalidez, que agora ganhou outro nome também. Agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Em via de regra tem que ter 12 meses de carência, ou seja, a pessoa tem que contribuir pelo menos por 12 meses, tá bom? O salário maternidade tem que ter uma contribuição aí de pelo menos 10 meses. E para dependentes, né, no caso às vezes a pessoa tem um filho, né, o auxílio reclusão, né, que a pessoa tem que contribuir pelo menos 24 contribuições, né, e será devido aos dependentes que são segurados baixa renda e que tiver recolhido lá em prisão em regime fechado, né. O valor normalmente é de um salário mínimo e tem que observar também outros requisitos legais. A pensão por morte, pessoal, a pensão por morte, ela não exige um período de carência, podendo ser concedida a partir do primeiro pagamento em dia, tá? Só que a pensão por morte, ela passou por uma reformulação nessa reforma, que assim, a gente tem que observar muito, porque ela mudou por completo. Antes, a pensão por morte era vitalícia, dependente da idade do cônjuge, né? Agora já não é mais. Então, com isso, com esse benefício, tá? O benefício passa a contar a partir do óbito, quando requerido em até 180 dias, tá? Para os filhos menores de 16, quando requerido no prazo de 90, e para os demais dependentes. E o benefício só será devido a partir do requerimento. Agora que vem a grande situação do negócio. O que é um pagamento para companheiro, ou esposo ou esposa, com duração de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que a pessoa segurada tenha contribuído por 18 meses a Previdência? Então tem que, pelo menos, para dar um pagamento de mínimo de 4 meses, tem que ter 18 contribuições, ou seja, ele tem que pagar 18 guias do meio. Se o casamento ou união estável tem iniciado há menos de 2 anos antes do falecimento da pessoa segurada, ou seja, tem esse pormenor também. Se tiver iniciado há 2 anos, né? E se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições previdenciárias, tá? A pessoa, pela pessoa segurada, e pelo menos 2 anos após o início do casamento, ou seja, 18 contribuições e 2 anos de início do casamento, a duração da pensão ela segue o que está na nova reforma. O que veio com essa reforma nova? Menos de 22 anos de idade, 3 anos só de benefício. Entre 22 e 27 anos, 6 anos de benefício. 28 e 30 anos, 10 anos de benefício. 31 e 41, 15 anos de benefício. 42 e 44 anos, 20 anos de benefício. E a partir daí é vitalício, a partir dos 45 anos, tá? Dos filhos, segue uma regra mais ou menos semelhante que já vem seguindo hoje, que ao completar 21 anos de idade, para o filho ou pessoa ele equiparada, né? Salvo se o filho for inválido, né?
e tiver uma deficiência intelectual ou mental grave, pela cassação do filho inválido, que pode acontecer, e pelo afastamento da deficiência para o filho que tem deficiência intelectual, tá bom? Então, esses pormenores aí, tá? Que vieram acontecendo, que a reforma da Previdência impactou e impactou também o MEI. Logicamente, pessoal, ficar inadimplente com o MEI traz prejuízos. Inclusive, saiu uma notícia essa semana nos jornais de grande circulação do Estado, que vem apontando que 4 em cada 10 MEIs no Estado de Minas Gerais estão inadimplentes. Ou seja, a gente está falando de 40% de MEIs aí que estão inadimplentes dentro do Estado de Minas, tá? E essa inadimplência prejudica em todos os aspectos. Primeiro aspecto, previdenciário, você vai estar descoberto. Se acontecer um acidente, acontecer alguma coisa, tchau, não tem outro jeito. Você não vai conseguir um auxílio doença, não vai conseguir um auxílio maternidade, vai ter esses programas negados, né? Porque o que acontece? Por via de regra, a pessoa só está vinculada, só está segurada pela Previdência Social se tiver alguma contribuição ao longo dos últimos 12 meses. Então esse atraso é muito prejudicial, porque pode também não preencher aqueles requisitos de auxílio e pensão que eu citei também. Outra coisa, paga com juros e multa. Então tem esse grande problema aí, o MEI trabalhar dessa forma. Eu vou dar mais uma passadinha aqui. Mas parece que tem alguma dúvida da Vanessinha. Eu não estou conseguindo, deixa eu ver. A última contribuição do cônjuge foi em 2015 e faleceu em 2023. A esposa não tem direito a receber? Por via de regra, sim, porque perdeu o benefício. Porque o que acontece? Ele tinha que ter as contribuições dele em dia, tá? Então, se não estava em dia, perdeu o benefício, né? Ele deveria estar em dia, tá? E agora, tem um outro pormenor aí, tá? Tem que ver se ele estava com as 18 contribuições realizadas, tá? Porque também pode ser que numa análise lá do INSS vá auxiliar. Mas o ideal é que esteja tudo em dia, porque pode ser que não consiga, porque olha o prazo, né? Ele nem está seguro pela Previdência Social, tá? Porque se ele parou de pagar, nem seguro pela Previdência Social ele está. Pode ser que ele não consiga, mesmo com as mínimo de 18 contribuições pagas. É um caso a tentar dar entrada no INSS e ver se vai conseguir. Acredito eu que não. Eu comentei aqui o MEI quem é MEI e trabalha como empregado, se ele pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, tem que entender o seguinte: se eu trabalho numa empresa e eu estou com auxílio doença, eu também tenho que informar o auxílio doença lá para o MEI, tá? Os dois vínculos têm que ser informados que estão com auxílio doença. Pode dar conflito e pode trazer problema, tá bom? Isso aqui é uma passada geral sobre o MEI. Agora nós vamos falar um pouquinho, a gente vai dedicar um pouquinho aqui a nova modalidade do MEI que veio aí com o governo Bolsonaro, que é o MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro foi uma modalidade que o Bolsonaro criou por força de lei para atender essa classe também, que muitos estavam invisíveis aos olhos da Previdência Social. E ele tem toda uma diferença. Por exemplo, a receita bruta anual dele é de R$251 mil anuais. Se ele começar a atividade posterior
ao início do ano, ele tem aí uma receita bruta aí tem que calcular proporcionalmente, dá 20.966,67, que aí você multiplica pelos meses que tem. Nós estamos em maio, de maio a dezembro, 7 meses, então multiplica 7 vezes 20, 966,67. Isso daí, o MEI caminhoneiro, ele veio para aquele motorista que é autônomo, tá? Que é um motorista autônomo de cargas, tá? E ele veio para atender essa classe que estava aí invisível, apesar de receberem às vezes até muito bem, mas eles estavam invisíveis ao olho da Previdência Social. E quanto menos gente contribuindo para a Previdência Social, maior o déficit previdenciário, né? Podendo para o futuro a gente aí passar por novas reformas previdenciárias para poder cobrir o rombo previdenciário, tá? O MEI caminhoneiro, ele paga uma contribuição previdenciária diferente do MEI normal. O MEI normal paga 5% do salário, o MEI caminhoneiro paga 12%, tá? E ele tem que ter essa ocupação profissional exclusiva ao transporte rodoviário de cargas, né? Tudo de acordo com a legislação em vigor. Então, basicamente é isso, tá? Que a gente tinha hoje para falar. Essa questão, eu dei uma passada rápida, foi sobre os débitos que a pessoa física tem junto com bancos e tal. Isso não interfere, tá? Porque isso aí só serve para fins de crédito. E o MEI tem alguns benefícios, né? O MEI estando regularizado, todo legalizado, ele permite, tá, que tenha acesso a Pronamp, que é um empréstimo numa taxa de juros muito mais inferior e mais atrativa para qualquer empreendedor, outras condicionantes que podem melhorar, e as pessoas têm que entender que o MEI é o início do processo. Ninguém quer ser MEI para a eternidade. O MEI, a gente tem que ser MEI para crescer, não é ser MEI e continuar sendo MEI. Porque uma outra questão que eu tenho para falar que é importante também é um decreto que saiu do Estado recentemente. As pessoas, os MEIs, estavam recebendo valores em contas bancárias deles, tá? Pessoas físicas, não estavam declarando, tá? E quando o Estado foi e olhou a receita declarada na declaração do MEI e pegou e foi olhar a conta bancária, viu situações trágicas. Tem MEI que declarou 81 mil de faturamento, com faturamento apurado em conta bancária, máquina de cartão de crédito e outros dispositivos bancários de mais de 400 mil reais. O Estado veio 18% em cima e desenquadrou o MEI, já transformou em Simples Nacional. Então as pessoas têm que entender o MEI numa condição em que ele é o início do processo. Tem gente que quer usar ele para fazer evasão tributária de forma irregular e ilegal, que tem aí na internet gente ensinando, abre MEI para fraudar a legislação tributária, abre MEI para fraudar a legislação trabalhista. Toma cuidado, toma muito cuidado, porque não é por aí. O MEI é o início do processo, a pessoa está ali para iniciar uma atividade, então não cai nessa de abrir MEI para fazer fraudar, para fazer qualquer coisa, porque isso vai ser cobrado posteriormente pela Receita Federal e por quem mais de direito que tem o poder de fiscalização sobre o MEI. No mais, pessoal, tem uma pergunta aqui. MEIs que possuem débito poderão realizar baixa na inscrição? Pode realizar a baixa.
o MEI pode realizar a baixa, mas o que acontece? Essa dívida vai para o CPF. Uma hora a União vai vir atrás. O que eu recomendo? Parcela a dívida, baixa o MEI e parcela a dívida. Não deixa isso ficar agarrado não, porque com a União ela faz diferente. Ela põe na dívida ativa, depois executa, aí pode daqui a alguns anos vir tomar uma casa, um carro, uma moto, qualquer patrimônio, por causa às vezes de uma besteira dessa daí. Então parcela, paga a dívida, não deixa a dívida aberta com a União, porque isso daí pode prejudicar no futuro, tá bom? Existe uma idade limite para se tornar MEI? Não tem idade limite. Tem que observar só esses pormenores, porque, por exemplo, pessoas aposentadas mesmo têm algumas regrinhas que podem abrir MEI, mas só que aí tem que olhar uns pormenorezinhos aí. O ideal é que se procure um contador para orientar antes de fazer qualquer atitude, porque hoje tá todo mundo abrindo MEI, né? Vai na internet, olha, abre, descobre como abrir, e às vezes a pessoa pode estar se prejudicando abrindo MEI. Então não é recomendável. Outra coisa que eu tenho para falar é que nós estamos no mês de maio, dia 31 agora desse mês, está vencendo o prazo de declaração do MEI. Quem ainda não declarou, procura a gente faz esse tipo de serviço, a gente faz declaração do MEI para as pessoas, e é importante porque se não declarar, daqui 3 meses a União vai te deixar inativo. Então tem o quanto antes procurar e declarar e não deixar para a última hora, porque pode dar problema nisso aí. E se passar, paga a multa por atraso. A Fabrícia perguntou, MEI precisa declarar pessoa física? Depende. Se ela tiver um faturamento de 30 mil e pouco do imposto de renda, tem que declarar. Se ela sair do limite de isenção com faturamento, precisa declarar, porque você tem que ter isso lá na sua declaração. Não, os colegas contadores não costumam comentar isso, mas tem. Outra coisa também que pode acontecer, que pode vir um questionamento, tem gente que pergunta se MEI não tem balanço. MEI pode ter balanço sim. Ele pode ter uma contabilidade regular se ele quiser, tá? A gente declara, a gente vai escriturar contabilmente e no final de cada ano, a gente vai mandar igual a gente encaminha para empresas de lucro real, que é o SPED. A gente manda via SPED essa documentação. Você vai ter um balanço registrado com valor e reconhecido pela Receita Federal. Isso não impacta em nada, tá? Isso é até bom porque mostra que você tem boa fé nas suas atitudes enquanto MEI, para os olhos do fisco. As duas últimas perguntas aqui é se o MEI pode alterar informações cadastrais e se o MEI pode emitir nota fiscal. Vamos lá, uma coisa por vez. O MEI pode alterar informações cadastrais, ele pode ter até 15 quinais, tá? É o máximo que é permitido. E ele não perde tempo, tá? Pode ter 15 quinais, que é o máximo permitido. No mais, gente, só reforço mais uma vez sobre a declaração, para evitar pagamento de multas, tá? A declaração vai até 31 de maio, ou seja, vai cair junto com a declaração do imposto de renda. Se você tem dúvida se tem que declarar o imposto de renda, então procura o quanto antes, porque se tiver que declarar imposto de renda e declarar o MEI, são duas declarações distintas, cada uma tem um prazo para ser feito. Então, o quanto antes, procura um contador, procura um profissional, que seja nós aqui, tá? E se informe sobre isso. A nossa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram. Dúvidas, vocês podem mandar o direct. E quem ainda não nos segue no canal do YouTube, por favor, procurar lá Contabilité, assessoria e consultoria contábil. Já tem alguns vídeos nossos lá, essas lives, outros vídeos que nós vamos gravando ao longo aí da nossa trajetória, eles estão todos lá, tá bom?
Um forte abraço, vocês fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.